profissional especialista em licenciamento, CEO da X-Guides e diretor da Abral. Bem-vindo, Daniel, e obrigado por topar esse nosso bate-papo. É claro que sim, valeu pelo convite, Marici. Estou sempre pronto para falar desse assunto que eu sou apaixonado, né? Minha vida é esse assunto, né? Então, muito legal. E eu vou falar para vocês, a gente vai ter sempre um assunto aqui bacana, e se você quiser, se inscreva no canal que você é avisado logo em seguida. Bom, como o licenciamento de marcas e personagens começou a fazer parte da sua trajetória profissional, e me conta também, né, esse potencial criativo que você tem, que o X-Guides está aí nesse contexto todo, que é liderada por você, presta um serviço em diversas companhias que a gente sabe, e conta um pouquinho pra gente desse escopo de trabalho, como foi sua entrada nesse mundo, para que as pessoas saibam. Beleza, vamos lá. Bom, recapitulando aí a primeira, né, acho que como que o licenciamento entrou na minha vida, acho que muito antes do profissional, a gente tem que, eu vou lembrar de quando eu era criança, né? Porque, embora eu não soubesse que aquilo era licenciamento, aquilo foi naquele momento que começou a experiência do que é ter um produto de uma marca que você idolatra. Então, quando eu era moleque, né, anos 70, 80, quase não tinha produto do Darth Vader, ou do Batman, ou do Spectrum Man, né, essas marcas que eu gostava na época. Então, quando tinha alguém que vinha de fora e trazia, aquilo era fascinante. E eu lembro muito desse fascínio, desse transporte que um produto licenciado faz com que você se transporte para o conteúdo, né? Eu, usando um produto do Darth Vader, eu estava no Star Wars. Eu, usando alguma coisa do Spectrum Man, eu estava, né, no show do Spectrum Man, ou do Ultra Seven, do Ultraman. Eu lembro que eu botava o óculos do Ultra Seven e eu era o Ultra Seven. Então, embora eu não trabalhasse com isso, fosse criança, não soubesse nem do que se tratava licenciamento, essa foi uma experiência, ou foram diversas experiências que me fizeram ficar louco por isso. Conforme eu fui crescendo, eu acabei trabalhando, eu tinha uma vocação para design, né, ilustração, esse tipo de coisa, acabei estudando design, me formei em comunicação visual, me formei em design e fui trabalhar com embalagem. E trabalhando em agência de design de embalagem e prestando uma série de consultoria e serviços para agência de comunicação, publicidade, eu fui recebendo guides. Aí eu recebia guides, do Pernalonga, da Garotas Superpoderosas, do Hulk. Eu recebia certos guides na agência que eu trabalhava e via, pô, como é que é isso? E aí começou a ser meu primeiro contato, muito antes de X-Guides, tá, pessoal? Então isso daí eu recebia esses guides e eram guides engessados, não tinham flexibilidade nenhuma, e por mais que eu tentasse conversar com as pessoas que eram responsáveis pelos guides, né, na verdade eu atendia o cliente, que é o licenciado, recebia o guide com eles, né, para aplicar em embalagem, e aí eu via tudo isso e falava, pô, tá muito engessado, a gente tem que fazer com que isso aqui vire uma experiência melhor, esse produto ele tem um poder. Só que não tinha essa flexibilização dos licenciadores na época, e isso me chamava muita atenção. Então esse acho que foi o primeiro contato. Quando eu me especializei em branding, em marca, eu comecei a perceber a força que uma propriedade tem quando ela está junta de uma marca. E como isso interfere e influencia na tomada de decisão na jornada de compra. E aí, poxa, nós temos uma bomba de força aqui, vamos usar isso de um jeito melhor, né? E de novo, eu não conseguia contato com os licenciadores, né, seja no Japão, nos Estados Unidos, e os meus clientes também não tinham esse poder de troca. E aí eu comecei a me interessar por isso, comecei a tentar entrar em contato, fui atrás. Nisso, a Mariana Godoy, né, minha irmã, ela foi trabalhar na Warner. E quando ela foi trabalhar na Warner, ela ficava no Brasil, mas ela respondia para os Estados Unidos. Eu fui conversar com ela e falei, olha, estou aqui na minha agência, muito antes da X, né? Identifiquei tudo isso. O que você que está trabalhando aí acredita? Ela, cara, Daniel, você está fazendo exatamente o que a minha chefe nos Estados Unidos quer. Você não quer falar com ela? E aí a Mariana fez a ponte com a Lonnie Wilson, né? Que trabalhava na Warner lá de Burbank, na Califórnia. E aí eu consegui 1 hora com a Lonnie, né? E o dia que eu consegui essa 1 hora, eu levei um projeto fictício para que ela visse o potencial, né? E aí eu levei um projeto para futebol,
outro para Pucca e outro para Mulher Maravilha. Eu fiz uma análise de mercado, identifiquei que a Warner estava sem marcas femininas, não estava atuando com isso, e a parceria que ela tinha na época com o Barcelona, com o Milan e com o São Paulo não estava sendo muito bem explorada. Então eu fiz como se fosse um diagnóstico de mercado e levei 3 projetos para a Salone, né, que é a Head de Creative. Ela olhou aquilo e falou, pô, isso aqui é a solução para a minha vida, porque eu tenho uma dificuldade enorme nos países da América Latina em conversar com as agências de publicidade como que funciona o licenciamento. Você acabou de resolver um problemão. E aí ela pegou e falou, ó, cara, quanto custa tudo isso? Foram os primeiros jobs, aquilo virou uma empresa nova. Depois de 6 meses eu saí da empresa que eu estava antes e a X virou meu único e forte trabalho, né? E aí eu peguei, tinha um estagiário. Eu que ilustrava, desenhava, conceituava, pesquisava, eu fazia tudo. E aí começou a dar muito certo, de um estagiário foi para 2 assistentes para 3, para 4, para 5. E as pessoas que eu comecei a trabalhar na Warner, todas acabaram me levando para os seus respectivos novos trabalhos. Então, um foi para a Hasbro, outro para Maurício de Souza, outro para a Redibra e por aí vai. E essas pessoas foram me levando, me indicavam nesses novos lugares e a X foi crescendo. Então a X ela nasceu, esse nome Guide nasceu para guiar, dirigir, ajudar a trazer o branding e o marketing para o licenciamento. Só que a cultura do licenciamento naquela época não entendeu isso. E eles associavam ao Style Guide. E aí eu aproveitei da situação e falei, não, então beleza, então eu faço Style Guide, Packaging Guide, Retail Guide, por aí vai, né? POP Guide, por aí vai. Então no começo acabou nascendo dessa forma e 2, 3 anos depois eu já estava em 10 empresas. E no 6º ano eu já estava em 40 empresas. E aí foi sensacional, a empresa saltou para 25 pessoas, né? Virou uma grande equipe. Bom, agora conta pra gente um pouquinho esse escopo todo do trabalho que vocês realizam lá na X-Guides. Bom, primeiramente, cada ano a gente se adapta e evolui. E o que era feito no primeiro ano da empresa, a gente está com 15 anos já, né? Esse é o 15º ano da X. O que era feito no primeiro ano foi adaptado no segundo, adaptado no terceiro e vem adaptando até hoje. Então hoje a gente existe para expansão de negócios dos nossos clientes através do relacionamento de marca com o consumidor. A gente existe para isso. Então tudo que a gente faz, toda a tomada de decisão, tudo que é criado lá, é criado para que exista uma expansão de business através do relacionamento de marca e consumidor. Então a gente começa assim, a gente começa entendendo essa parte. Então essa expansão de relacionamento, a gente usa o licenciamento porque você começa a fechar diversos deals, você leva a marca para uma rede de distribuição do parceiro. Isso gera uma capilaridade absurda e vai fazer com que o consumidor, o fã, ele tenha acesso à marca em diferentes produtos, serviços ou experiências. Basicamente é isso, né? Agora, como é que funciona isso na X? É assim, a gente, tendo essa razão de existir, né, que é expandir o business, a gente vai atrás de entender quais são os movimentos comportamentais desse consumidor. Quem são esses consumidores? Será que o nosso parceiro, o nosso cliente, ele entende realmente quem é o consumidor dele? Muitas vezes ele acredita que o consumidor dele é uma faixa específica de segmentação demográfica. Quando a gente faz a análise, a gente chega num diagnóstico e mostra para ele que não é necessariamente o que ele pensava, ele fica fascinado. Alguns não gostam, mas a gente mostra baseado em evidência como a gente chegou nessa conclusão e tal. Aí a partir disso, a gente estuda também a marca e depois o mercado. Então, o que eu costumo dizer é a X ela atua numa relação, um delta, é um triângulo. Eu sempre via nesse mercado o dono da marca pensando na marca dele como empurrar para o consumidor ou como empurrar para o mercado. A gente não, a gente vai analisar a marca, analisar as dinâmicas e ver como que o mercado está funcionando com isso. Parece meio confuso assim, não, mas é assim que a equipe trabalha, né? E eu tenho a melhor equipe que existe, né? Putz, eu comecei a ter consciência de que eu tô com os monstros sagrados do mercado quando eu vou para fora, né? Então hoje a gente atende empresa no Japão, em Dubai, e Europa, Estados Unidos, lá, América Latina principalmente, né? Mas quando a gente mostra para os japoneses ou para o pessoal de Singapura qual é essa metodologia, é aí que eu percebo que a minha equipe é muito forte.
porque eles ficam surpresos, né? Estupefactos ali assim. Então isso é muito legal, é muito gratificante. Então basicamente, por que a gente existe? Para fazer a expansão de business através desse relacionamento. Só que para entender isso, tem que ser o relacionamento com o mercado, com o consumidor e adaptar a marca para tudo isso. Tá certo, muito inteligente. E tá assim certinho, tem porque aí funcionado. tá o foco do negócio mesmo. Tem funcionado assim. Bom, vamos lá me contar um pouquinho quais são os cases mais recentes que você pode compartilhar aqui com a gente. Bom, eu acho que o que é muito interessante trazer é até onde o licenciamento chegou. E eu vou contar um case que seria... Eu não imaginava que a gente ia chegar nesse ponto, e em 2020 mais ou menos, a Bimbo, que é uma indústria, né, do México, aqui no Brasil ela é dona da Puma e Plus Vita, né? Ela tem diversas marcas. E a Bimbo tinha uma marca lá, que parece aqueles ursinhos de goma da Haribo, que a Fini no Brasil também tem. E a Bimbo trouxe um desafio que é, olha, a gente quer que esta marca expanda, cresça, como unidade de negócio. Beleza, deixa eu entender como é que a cultura mexicana, como é que é inserido isso na cultura, de que maneira são as dinâmicas comportamentais, como que isso funciona. Mas qual é o objetivo de vocês? E o objetivo deles é, nós temos que fazer com que essa unidade de negócio cresça para mudar o EBITDA da empresa, para que a gente venda essa marca para a Mondelez num preço muito acima do que ela vale hoje. Isso é equity, isso é brand equity. Não interessa royalty, não interessa comissionamento. O ponto é como fazer com que essa marca possa crescer para que a gente consiga vender de uma maneira mais atraente para algum comprador e num valor muito maior. Então, eu acho que esse é um case muito matador de business que a gente fez, né? Então a gente entendeu como é que aquela marca funcionava no México, viu que eles tinham um problema sério, que o açúcar para crianças está sendo totalmente proibido lá, o que vai acontecer aqui também. Então a gente preparou o lifestyle dessa marca para que ela virasse produto e serviço para jovens e não só para crianças. Organizou aqueles personagens, criou uma realidade para que aqueles personagens tivessem uma relação com o fã. Então foram feitos conteúdos para aquilo. Conforme isso cresceu, e na cultura local, né, isso é bem lá no México mesmo, né, conforme isso começou a ficar melhor percebido e a marca expandiu a segmentação demográfica, ela teve um valor maior e a Bimbo vendeu para a Mondelez. Então foi um golaço nosso, isso virou um super case de expansão de marca, né? E aí a Ambev nos chamou para fazer o mesmo com Corona. Então Corona, que era a primeira marca da América Latina, né? Agora o Itaú passou, né, recentemente, mas a Corona, que é um monstro, né, enorme, a Ambev Mundial chamou a gente para, olha, a gente vê que Corona, muito além do líquido, ela tem um potencial para lifestyle. E aí a gente começou a estudar isso. E o que foi legal, Marici, é que a minha equipe encontrou uma série de pontos muito fortes de equity que a marca tinha, que não era explorado comercialmente, né, com um potencial incrível. E a gente preparou isso lá com a Anheuser, né, que é a Ambev lá, né, Ambev, e começou a dar super certo. E aí a gente hoje trabalha com a marca Corona, trabalha com a marca Budweiser, né, para expansão de negócio além do líquido, usando o licenciamento. Então o licenciamento acaba sendo uma maneira de fazer com que o fã tenha novos pontos de contato, diferente do core business, que é só o líquido, muito além. Nós não saímos do core, a gente extrapola o core e faz com que a marca tenha uma percepção de lifestyle. Com isso, o consumidor ele acaba tendo tanto contato com a marca em outras áreas que não são do líquido, que ele acaba usando a marca para compor a si mesmo. Ele acaba usando a marca para que ela seja um porta-voz do que ele acredita. Isso compõe a persona. E aí entra uma outra parte que a X se especializou, que foi em neurociência, que é como se dá a tomada de decisão na jornada de compra, considerando como que a pessoa vai usar a marca e a propriedade para compor a si mesmo, ou seja, o seu eu público. E de que maneira que aquilo vira uma marca que é tão íntima dele, que é como se viesse para o grupo. Isso é um negócio inerente à nossa natureza, né? Chama senso de pertencimento. Então a hora que a marca faz parte do seu grupo, ela vira um porta-voz seu.
E é isso que a gente tem feito com a Budweiser mundial, global, né? Todas as fanfests do mundo na Copa usaram essa estratégia e os produtos que a gente criou com eles. E o que a gente está fazendo com Corona, global também é isso. Então eu trouxe cases que são bem diferentes do que a gente está acostumado aqui. Tem cases tipo do Lucas Neto, que era uma outra situação, ele tinha uma dependência 100% do YouTube. Então quando ele chegou, ele falou, cara, eu dependo do YouTube para tudo. Então eu quero que você me tire a minha dependência. E a gente usou o licenciamento para que ele extrapolasse para novos pontos de contato e as crianças tivessem uma relação com ele, não só passiva de assistir numa tela do YouTube, mas sim um contato com ele em diversos outros produtos, em diversos outros momentos. Então o que a gente faz é expandir as fronteiras também. Muito case, né? Muito diferente. Muito bom. Do ponto de vista criativo, quais são as mudanças que hoje você enxerga no mercado, que eles estão adotando? Difícil a pergunta? Não, é que, vamos lá. Criativo, que eu vou falar é o seguinte, sempre nós teremos que ser criativos, eu e a minha equipe. Isso aí é eterno, perpétuo, a gente já sabe que isso é infinito. Só que é criativo com qual processo e para qual objetivo. Hoje o que eu percebo que é uma grande tendência que está se consolidando e tende a chegar no mercado inteiro, é fazer com que a marca atinja a disponibilidade mental, que é fazer com que as pessoas convivam tanto com ela, que lembrem dela como alguém, uma pessoa praticamente, uma marca, ela se torne humana a ponto da pessoa lembrar dela para o consumo, não só do core business dela, seja o líquido, como eu falei, da cerveja, ou a balinha lá do Panditas, mas que tenha aquela marca na sua turma e lembrar dela sempre. Isso faz com que, mesmo no core business, essa marca ela seja lembrada, e aí aumenta a venda no core business. E isso é o que a gente tem feito lá com a Ambev, ou com a Bimbo e com outras marcas aí. Então o que eu digo é, não adianta chamar a atenção, você tem que ter saliência atencional. Então o fã, quem gosta da marca, ele tem que lembrar da marca e se sentir atraído por ela. Para isso a gente tem que ter uma estratégia. Então a saliência atencional, ela tem que acionar um gatilho de memória emocional associativa com algo. Se essa marca não tem uma história de memória, tem que ser construída essa história de memória. E aí a gente vai para a experiência para que ela seja lembrada constantemente. E isso vai ser a saliência, a disponibilidade mental. Ela está na mente das pessoas. Essa é a grande e forte tendência que os grandes estão fazendo. Então, a Red Bull trabalha isso maravilhosamente bem, a Coca-Cola faz isso muito bem, Harley Davidson, acho que é o case mundial, eles conseguem fazer com que novas gerações sejam formadas por fãs da marca que jamais terão uma motocicleta, porque não tem dinheiro, mas eles compram a roupinha pro filho, eles decoram o quarto do moleque, o moleque ele vai crescendo, se apaixonando pela marca, até que um dia ele vai ser um comprador da marca. É muito louco. Muito então legal. Essa disponibilidade mental hoje é a grande tendência como a gente está trabalhando. Muito bom, parabéns, a empresa é demais, né? Me diz uma coisa, qual que é o checklist que determina se uma empresa está apta a fazer parte do portfólio da X-Guys? Como se a gente selecionasse, né? Não, na verdade... Mas você pode, pode dar umas dicas aí, sim, ó. Sim, o que... Pensa um pouquinho e aí... Não, beleza, nós não temos um critério de você sim, você não, você sim, você não, pelo amor de Deus, né? Não tem isso. O que a gente faz, inclusive o nosso portfólio é extremamente plural e diverso. A gente tem influenciadores que jogam um game, tipo Minecraft, o cara tá lá, ele se filma, até gigantescos grupos de mídia. Então a gente tem lá Disney, Warner e Crunchyroll no Japão, até o Geleia, que tá fazendo sucesso pra caramba jogando aqui no Brasil e se filmando lá no quarto dele. E para nós, qual é o critério? O critério é, quem nos busca está aberto a novas ideias e visões? Porque se a empresa ou a pessoa que toma essa decisão dentro da empresa, ela não está aberta a inovar e a enxergar ou aceitar uma nova visão, não tem por que ela nos chamar, vai fazer o tradicional, né? Sim. Então não é que nós temos um critério, o que a gente tem a gente costuma fechar e continuar parceiros de empresas que são muito abertas e que querem uma mudança significativa para a expansão do negócio. Sim, porque no momento que você estuda, pesquisa, você vai ter pontos críticos e que a empresa tem que ouvir e acatar se ela achar que aquilo ali tem a sinergia com o que ela está pensando. E ela precisa estar
pronta para isso, pronta para inovar. O que eu percebo quando algumas situações que não foram para frente é quando a empresa, independente do tamanho que ela tenha, do país que ela esteja, a pessoa que toma a decisão, ela traz achômetros, ou ela traz verdades absolutas, dogmas que alguém colocou na cabeça dela, ou ela mesma, e ela não aceita uma abertura. Geralmente, quando eu encontro essa situação, acaba que nem se fecha um contrato e não vai adiante. Sim. Então é muito mais pela a maneira como a pessoa do lado de lá, da tomada de decisão, está aberta ou não para coisas novas. Né? Muito bom. É muito isso. Bom, agora vamos falar um pouquinho como é que você acha que está hoje o mercado de licenciamento no Brasil, a sua opinião? O que eu vejo é o que era o grupo tradicional, que sempre se encontra em feira, tal, aquele grupo parece que não cresce muito. Mas o licenciamento fora desse grupo, esse off-licensing, empresas que não estavam acostumadas, nunca pararam para ver isso, elas começaram a entender que elas precisam de que as suas respectivas marcas tenham o contato com alguma propriedade intelectual para receber uma transferência de poder de vínculo com um grupo específico. Então, uma indústria, ela entende agora que se ela trouxer uma propriedade que já conversa e se relaciona com um grupo de pessoas, seja uma segmentação demográfica ou psicográfica, eles estão entendendo que isso é uma soma para todos, todo mundo ganha. E é aí que eu vejo, por isso que teve uma explosão de collabs. As collabs não trazem o dinheiro de comissão de royalty, mas elas trazem visibilidade, elas trazem uma abertura para um grupo chegar numa marca, aliás, para uma marca chegar num grupo que ela não chega antes. Então, eu vejo que isso aconteceu em 2022 muito forte e tende a ficar mais forte ainda agora em 2023. Então, essa é a tendência forte, é irmos para muito além das empresas que já estavam aqui. Esse nosso grupo, que já acontece faz tempo, ele continua. Só que agora as novas fronteiras de empresas são um mar aberto para nós, assim, para a nossa área. É verdade. A gente sente isso. Isso é bem legal. Muitas empresas vindo, novas empresas, procurando entender, compreender, achar o consumidor que ela quer, buscar uma marca que tem um grupo de consumidores que ela tanto procura, chegar neles. Nas collabs é muito bacana. Se percebe, a collab é uma coisa que todos já perceberam. Então agora o que falta é explicar para esse pessoal que é de fora, né, que não está aqui com a gente sempre. Vocês perceberam pela collab que vocês tiveram acesso a novos grupos e as pessoas até conheciam a tua marca, mas agora a enxergam e percebem de outra maneira? Então a collab está sendo uma porta de entrada para novos territórios que a gente não tinha acesso com o licenciamento, principalmente no Brasil. Isso está acontecendo bem. Me conta uma coisa. Primeiro eu queria saber como você vê as tendências para 2023, tanto na sua área criativa e de tudo que você faz, mas na verdade nessa área criativa e também no mercado de licenciamento. Se você enxerga alguma tendência aí, dá um spoiler, ou o que você acha para essas pessoas ouvirem aqui um pouquinho? São diversas frentes, mas todas seguem uma mesma ideia, que é a marca tem que se relacionar cada vez mais com o ser humano. E ela tem que se relacionar de uma maneira humana com os seres humanos, como se fossem pessoas. E seja onde o ser humano for, as pessoas forem, essa marca tem que ir atrás. Então, metaverso, conforme o metaverso for evoluindo e o ser humano estiver lá, a marca tem que estar. Mas não é só estar. Ela tem que estar lá e se relacionar com esses seres humanos. Poxa, mas é só no metaverso e o resto? Cara, é onde o ser humano for. Se o ser humano for para a Lua, para Marte um dia e ficar lá, a marca vai ter que estar lá. Então, o que eu digo não é uma tendência de 2023, é uma tendência para o futuro. As marcas têm que cada vez mais entender do ser humano e segui-lo, acompanhá-lo e junto dele ajudá-lo numa transferência de poder para que ele se sinta empoderado com ela, para se relacionar com ela. É isso. Basicamente é isso. E aí, se é para aprender sobre o metaverso, sobre Marte, sobre a Lua, que seja, temos que entender. Porque a relação vai ter que acontecer ali. O metaverso está latente fora do Brasil, né? Já algumas empresas no Brasil
mas eu acho que ainda é um local que as empresas têm que aprender, saber como lidar. Tá o Velho Oeste ainda, lá né? dentro, né? Tá tendo a corrida do ouro pra lá, mas ninguém sabe direito como fazer. Tem muita gente que fala, não, eu sei, eu estou controlando maravilhosamente. Tá nada. Daqui a 10 anos a gente vai ver que aconteceu a mesma coisa com a internet. O começo é assim. É verdade. Mas o que importa é siga o ser humano, se relacione com ele para onde ele for, mas numa relação não de imposição, uma relação de transfira poder para ele, ou ajude, porque se você o ajudar e ele perceber assim, ele abraça a tua marca e ela vira um porta-voz dele mesmo. Bom, Daniel, louco, né? eu acho que foi demais, pessoal, adorei estar com ele, acho que vocês todos devem estar gostando demais, os contatos vão estar aqui, querendo informações mais, ele é um cara super forte nesse mercado, meu amigo, a gente está sempre juntos, então qualquer informação nós estaremos aqui. E você, se você quiser fazer parte aqui das nossas entrevistas, mande um e-mail para nós que vocês vão ser contatados, tá bom? E muito obrigada. Obrigada, Daniel. Muito obrigado, Marici. Valeu, pessoal, e vamos falando.